parábola das 10 virgens. Para quem está atento no culto, já viu que Deus está falando desde o início desse culto hoje, desse momento de celebração ao Senhor, amém? Vai dizer assim, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, ele vai dizer: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa parábola, ela tem que ser entendida a partir do capítulo 24, que é justamente quando vai falar do porvir, vai falar do discurso escatológico, do fim dos tempos. E essa parábola, ela percorre a sequência de tudo que o Senhor Jesus está ensinando. E ele fala justamente, ele está ali no meio dos seus, e ele está ensinando que sinais precederão a vinda do Filho do Homem, a vida do Senhor Jesus. Ontem eu assisti a um vídeo, na verdade uma parte de um podcast, onde você tinha um evangélico, tinha eu não sei se era um teólogo ou um padre, católico, e tinha um judeu. E eu conversava com a minha esposa, que o trecho que separaram era justamente para mostrar a visão dos três sobre o momento da vinda do Senhor. Isso me chamou muita atenção. Entre o evangélico e o católico, dentro de uma visão cristã, muito se assemelha, tirando um detalhe teológico ou outro, mas em muito se assemelha, pois é a segunda vinda do Senhor. Já para os judeus, algo me chamou muito a atenção, que até então, confesso, irmãos, dentro da teologia do judaísmo, não tenho esse conhecimento todo, eu me surpreendi, porque eles têm o entendimento de que estamos próximos na iminente vinda do que para eles é a primeira vinda do Messias. Isso me chamou muito a atenção, porque é como se o Senhor estivesse gritando ao mundo, independente da sua igreja, mas o Senhor grita ao mundo: eu estou voltando. Eu estou voltando. E algo que eu e você devemos estar muito cônscios, muito atentos, e algo que essa parábola vai falar muito profundamente. Se o Senhor Jesus voltasse agora, nós estávamos cantando aqui: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós queremos, como foi cantado aqui, glórias a Deus, não queremos mais choro, não queremos mais morte, queremos realmente estar nas bodas, queremos estar agora junto ao Senhor, celebrando a eternidade. Mas ainda estamos aqui. E o grande ponto é
se o Senhor voltasse agora, uma pergunta que eu e você devemos fazer no nosso íntimo, em todo o tempo, não só quando estamos na igreja, talvez até mais quando não estamos na igreja, quando nós estamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em casa, no colégio, nas nossas atividades. Se o Senhor voltar agora, seria arrebatado aos céus? Se o Senhor voltar agora, eu irei com Ele para as bodas? O Senhor alerta, como eu falava aqui no capítulo 24, que muitas coisas haverão de acontecer. E quando nós olhamos, nós vemos muitas dessas coisas acontecendo. Guerras e rumores de guerra, pestes. E eu costumo dizer, quando o pessoal fala que está vindo, eu estou alerta à perseguição da igreja. Eu costumo dizer sempre isso. Estou alerta à perseguição da igreja. Para mim é quando vai acender ali a última luz de alerta. Opa, começou. E se você tem se apercebido desse movimento hoje global, dessa pandemia, que, diga-se de passagem, é a primeira verdadeira pandemia da história da humanidade que se tem notícia, onde todo mundo se fala uma mesma coisa, desfruta-se de um mesmo problema, e já se começa em vários lugares, em vários cenários, inclusive no nosso país, a haver inicialmente uma pequena perseguição, muitas das vezes velada, muitas das vezes sutil, mas ela já começa a dar sinais. Ela já começa a dar sinais. Nós vemos ali no finalzinho do capítulo ali por volta do capítulo 24, em torno do versículo 11, quando ele já nos alerta ali no versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí ele continua, texto muito conhecido: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É forte. Ele é uma palavra que realmente a gente tem que estar muito atento. E retornando aqui à parábola, nós vemos o Senhor Jesus. Eu gosto sempre de lembrar que eu já ouvi o contrário, que o Senhor Jesus pregava em parábolas para que muitos entendessem. Não é isso, não, é o contrário, tá? O Senhor Jesus pregava em parábolas para que aqueles que verdadeiramente quisessem entender, viessem a ter com Ele, viessem a conversar com Ele, estar realmente no seu discipulado, no seu ensino, porque o Senhor Jesus, Ele pregava diante de todo o povo judeu, diante dos representantes do Sinédrio, diante de todo aquele grupo que o perseguia, que realmente estava atento para qualquer coisa que ele falasse, para colocá-lo em cativeiro. Era algo muito clássico naquele momento do Senhor, mas ele pregava em parábolas que falava de coisas corriqueiras, que se não fosse aquele que tinha uma visão espiritual, ou ainda o interesse espiritual nas coisas, não se perceberia, deixaria passar muitas das coisas como passavam. E aqui ele vai, ao continuar esse discurso escatológico, esse discurso das últimas coisas, ele entra nessa parábola, onde ele vai dizer que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, que saíram a encontrar o noivo. E aqui a gente começa a entrar nessa análise aqui, que vai dizer que eram como 10 virgens. E aí a gente vai ter um entendimento muito clássico de que estamos falando aqui da própria igreja do Senhor. Algo que às vezes escapa, eu já vi algumas pessoas um pouco confusas, necessariamente aqui não estamos falando de 10 noivas, tá? Havia dentro daquele período histórico,
naquele momento ali, a tradição do casamento, que era uma grande festa, era uma festa que não era só a do casal, era a festa da comunidade, né? Porque você tinha uma junção de famílias, era uma grande festa, era algo maravilhoso. Havia-se uma tradição que em dado momento das comemorações, o noivo se afastava, saía com os homens daquele lugar, né, daquele grupo dele, e ali eles celebravam, vamos chamar aí para nós, no nosso entendimento, uma despedida de solteiro, onde eles ficavam celebrando e se alegrando juntos, somente os homens. E ao final dessa celebração, que não havia uma data de começo nem uma data de fim, eles estavam celebrando, eles estavam lá juntos, e aí quando acabava, eles retornavam e encontravam com as, nós hoje chamaríamos talvez de damas de honra, damas de companhia, que iam com as suas lâmpadas, lamparinas, iluminando junto àquela celebração, junto àquele grupo que ia agora sim para o casamento, ia iluminando o caminho, como você viu aqui, a parábola vai dizer por volta da meia-noite, tarde da noite, né? Eles iam vindo e elas com as suas lamparinas o acompanhavam até o momento da festa. Elas estavam juntas do Senhor, naquele momento, naquela alegria, naquela grande festa, e ali elas eram aquelas que estavam junto do noivo, e era necessário sair ao encontro dele, ainda que não soubesse que horas que ele haveria de passar. Elas estavam ali num momento muito importante, era uma grande festa e elas tinham um papel todo importante, elas se preparavam, igual, muito parecido hoje no casamento, né? Nós temos ali as madrinhas, né? Que se preparam, às vezes, nossa, igual a noiva, né? Aquilo tudo, aquela preparação toda, e elas estavam ali, era um motivo de muita honra, era algo tremendo, era um momento especialíssimo. E aí a parábola vai dizer que dentre elas havia aquelas que não deram o devido valor, não deram a devida importância, mas eram também tão especiais quanto, estavam ali juntas, eram 10, mas somente 5 pensaram na possibilidade de que o noivo talvez demorasse. Somente 5 pensaram nisso, a metade. E aí você tem que entender um pouquinho o próprio contexto da história da igreja, e é bom lembrar que logo após a ascensão do Senhor Jesus aos céus, e a gente vê isso muito em Atos, a igreja achava que o Senhor Jesus já estava voltando, era para agora, está voltando. Então muitos largaram trabalhos, muitos abandonaram todas as suas atividades, viviam ali juntos, né, esperando a iminente volta. Eles não tinham ali o azeite suficiente para aguardar 2000 anos. Isso não mudou ao longo do tempo. Hoje nós temos muitas pessoas achando que o Senhor está voltando, e aí vão de qualquer jeito para as bodas, ficam de qualquer jeito nas bodas. O que acontece é necessário, e essa é uma parábola que vai falar de vigilância, é uma parábola que vai falar de prudência, é uma parábola que vai falar de previdência. Isso é algo que a gente tem que entender, que trata de ser cristão, trata de ser igreja. Quando ele fala que as virgens saíram, foram ao encontro dele, foram ao encontro da vontade, foram ao encontro daquilo que haveria de ser feito. Será que a igreja, eu e você, não a instituição, será que eu e você temos tido esse tipo de vigilância? Será que nós estamos tendo azeite suficiente para iluminar durante um longo tempo? Ou nós estamos com pequenas lanternas que logo as suas pilhas vão acabar? Ou será que nós não estamos esperando da forma correta? É estar atento. Você vai ver dentro da parábola que as nécias e algumas traduções vai dizer até loucas, né? E outras imprudentes, né? Em contraponto às prudentes,
tornaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Em algumas traduções você vai ouvir que não levaram azeite extra. Talvez alguém aqui tenha visto isso, azeite extra, né? Que vai falar muito do que o Senhor vem falando, e desde lá do Antigo Testamento é o clássico: esforça-te e tem bom ânimo. O esforça-te é inerente ao ser cristão. Esforçar-se é ir com forças além das suas forças. É aquele clássico: você escalou uma montanha até um determinado ponto, e aí você fala: nossa, não aguento mais, mas o pico está logo ali, eu estou quase conseguindo, eu vou me esforçar um pouquinho mais. Eu gosto sempre de citar aqui que o melhor exemplo que eu já vi na minha vida, assim, de mais que vencedores, porque no Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Eu gosto de uma ilustração, se eu não me engano, de uma Olimpíada na década de 80, quando mostra, tem muitos vídeos na internet, eu lembro da época, e me fugiu agora o nome, de uma atleta de uma maratona, que ela é a última, ela chega já de noite, todo mundo já foi, né? Os demais atletas, já teve o campeão, já tinha definido tudo, mas ela vem vindo e ela vem de banda ali, rapaz, vem caindo, mas o estádio ainda tinha as pessoas que aguardavam aquela pessoa, e o estádio vibra quando aquela pessoa passa pela linha de chegada. Ela foi a última a chegar, mas nunca mais foi esquecida. Ela marcou a história, ela determinou o que é ser mais que vencedores, pelo menos aos olhos dos homens. Um exemplo material, algo que a gente consiga entender, é aquele que persevera até o fim, que independente das circunstâncias não desanima, aquele que se esforça e tem bom ânimo para vencer. O Senhor chamou a sua igreja para ser mais que vencedor. O Senhor Jesus, Ele vai chegar e nos dizer, lá em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Este é o noivo que a igreja guarda. Esse é aquele que firmou o compromisso, e ele há de cumprir esse compromisso. Ele não falou por falar, ele está junto a mim, ele está junto a você. Ele disse que nos acompanharia até o fim dos tempos. Mas ele espera de mim e de você essa fidelidade. Dentro da parábola, vai dizer, né, que no entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, levaram azeite extra, estavam preparadas, pensaram. E eu gostei, eu até anotei aqui, a questão do ser prudente, né? O prudente é aquele que evita perigos desnecessários, é uma pessoa sensata e uma pessoa com paciência, um dos frutos do Espírito. Paciência, que é o próprio Senhor. O Senhor é paciente, e algo que às vezes a gente se confunde, né? Que o Senhor, Ele está sendo longânimo no seu retorno, para que mais vidas sejam salvas, para que mais e mais pessoas sejam encontradas. Mas o relógio não está parando, como eu citava, em dado momento, né, o judeu falando sobre a vinda do Messias para ele, né, ainda a primeira vinda, eles entendem que o Messias se manifestará antes dos 6.000 anos, que, diga-se passagem, a contagem do tempo do povo judeu é um pouco diferente. Hoje está no ano 5.000 e muito, quase 6.000 anos. Aí o locutor que acompanhava, que administrava ali naquela conversa, falou: opa, ainda está longe. Aí o próprio judeu falou, ele disse até 6.000 anos. Nem o filho sabe quando, só o pai. Tem muita gente assim, vai demorar, ainda está longe. Aí cabe a mim e a você também sermos previdentes, precavidos, antecipar as nossas necessidades,
E qual é a grande necessidade da igreja, especialmente no que lemos, no que vemos? É a necessidade do azeite. Você lembra o que é o azeite? O azeite é a unção, é um dos símbolos do próprio Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. É o azeite que nos mantém cheios do poder e da presença de Deus, o azeite que vem do alto, a unção do Senhor. E isso não se consegue simplesmente sendo religioso, não consegue. Aí a gente vê em Isaías, Isaías, né, lá atrás, Antigo Testamento, já falando com o povo daquela época. Isaías 29:13 vai dizer, que você talvez vai pensar que ele está falando com a gente hoje, e vai dizer: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, só em mandamentos está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Nossa, a gente está falando de 600 anos antes de Jesus, a gente está falando de 2.600 anos atrás, e ele já falava que o povo o honra com lábios, mas só vive um processo religioso, mandamentos de homens, regras, e não reflete sobre a intimidade que Deus ofereceu a cada um de nós. O Senhor, Ele deu o seu Filho, para morrer na cruz, para que eu e você hoje pudéssemos ter um relacionamento direto. O véu se rasgou, hoje nós temos acesso ao Pai, hoje eu e você temos acesso à sua palavra, que por muitos é conhecida como a mente de Cristo. Nós temos esse acesso livre, nossos joelhos podem se dobrar, nós podemos clamar e sermos ouvidos. Hoje de manhã eu vivi um pequeno milagre, né? Se é que existe pequeno milagre, né? Eu conversava na parte da manhã, antes de sair de casa, eu e minha esposa, nós conversávamos questões dentro da obra, e aí, para nossa maravilha, para nossa admiração, nós lembrarmos realmente que é esse Deus maravilhoso. Quando nós chegávamos aqui, e eu cheguei um pouco atrasado para a EBD, o diácono Stefano, que era quem estava ministrando a aula naquele momento, toda a condução do tema da aula, tudo aquilo que estava sendo dito, veio como resposta a tudo aquilo que eu estava falando no meu lar, aquilo que eu estava falando na minha casa. E eu falava para minha esposa: Ele ouve tudo, Ele está atento aos mínimos detalhes, nada escapa ao Senhor, nem mesmo os nossos pensamentos. E aí, será que eu e você estamos preparados? Porque a gente esquece. Minha esposa até usou de exemplo que algumas pessoas participando desses reality shows, né? Um dos sintomas, vamos chamar assim, é que você percebe que depois de uns episódios eles esquecem que estão sendo filmados, né? E começam a falar e a agir de forma muito imprudente, né? E da mesma forma, talvez eu e você estejamos assim. Nós estamos agindo como se o Senhor fosse um homem que não sabe aquilo que eu estou pensando. Nós talvez estejamos agindo como se o Senhor estivesse olhando só aquele ato que eu faço de modo mecânico, ou simplesmente as boas ações que eu fiz, como se Ele não soubesse todos os pensamentos vins, como se Ele não soubesse as boas ações que eu deveria ter feito e não fiz, ou pior, as coisas erradas que eu fiz e eu não deveria ter feito e que não me arrependi. Ele sabe. Ele não precisa de um dedo duro, ele não precisa de alguém que denuncie você, não. Você não passa despercebido diante de Deus. A palavra vai dizer que você é menina dos olhos do Senhor, você é coroa da criação, obra de arte. O apóstolo Pedro, e é bom sempre a igreja lembrar, lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, muito conhecido, que vai dizer assim: vós, porém,
sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí entra, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Volto mais acima para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Nesse sábado, na consagração dos homens, o irmão Giovanni trazia, né, uma sábia reflexão aqui. Nós refletíamos sobre realmente uma curiosidade, né? Falávamos sobre o fato de que a Bíblia não vai dizer, não tem, né, ministerialmente, pelo menos dizendo missionário. Você não vai encontrar, né? Temos evangelistas, mas não temos ali o missionário. Nós não temos, somos uma igreja missionária. Eu acho isso fácil da gente falar aqui, né? Mas você não encontra, embora nós saibamos que o primeiro grande missionário é o próprio Senhor Jesus, aquele que abandonou o seu reino para anunciar a boa nova de salvação, pagou preço. Mas algo tremendo disso é que, apesar de não estar dito, eu e você sabemos que cada um de nós, se não deveria ser um missionário de Deus. Aleluia. Cada um de nós sabe, porque nós fomos criados, nós nascemos de novo, nós que somos igreja, nascemos de novo para proclamar a luz daquele que nos tirou das trevas. Aleluia. Não tem outro propósito na minha e na sua vida. Há uma grande confusão, que isso não começou exatamente nessa geração, já começou algumas gerações, onde alguém disse que você veio ao mundo para ser feliz. Desculpa, isso aí, a felicidade que nós temos nesse mundo se chama misericórdia e graça. Misericórdia, porque se estamos felizes é porque Deus não lançou sobre nós tudo aquilo que nós merecíamos. Graça, porque é um favor imerecido que nós realmente não merecíamos. Nós não viemos a esse mundo para sermos felizes. Se o somos, é pela maravilhosa misericórdia e graça do nosso Deus. Nós viemos a esse mundo para cumprirmos o querer de Deus. A palavra vai dizer que assim como Cristo morreu por nós, hoje nós devemos viver por Ele. Quando nós que o aceitamos como seu único e suficiente Salvador, e algo maravilhoso é isso também. Não é algo que você receba simplesmente por um processo lógico, não é algo que você receba simplesmente que você acha interessante, mas é algo que o próprio Deus fala no seu íntimo, é algo que vem de dentro para fora. Eu não estou aqui para convencer ninguém, mas o fato é que se você não escolher estar com Deus, você escolheu se perder. É uma escolha da humanidade. A mão está estendida, os ouvidos do Senhor estão atentos. Ele vai dizer para o mundo: eis que ponho diante de vós a vida e a morte. E Ele próprio vai dizer: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ensina a criança no caminho, e ainda quando for velha não se desviará dele. Eu gosto de falar o no com ênfase aqui, porque não é só dizer, ó, o caminho é para lá, ó. Não, você tem de ir junto. Você tem de estar no caminho. Hoje cedo também falávamos sobre o fato de que esse caminho não é uma estrada larga. Esse caminho é realmente estreito e difícil de percorrer. Não é algo fácil, não é algo que você vê largo e fácil de percorrer. É o caminho da perdição, é a estrada da perdição. Já o caminho que leva à salvação, ele é estreito, ele é pedregoso, ele não é fácil, mas ele é o caminho, é o único caminho. É longo, não é fácil. E aí nós vemos dentro da parábola o momento, né, que tardando o noivo, foram todas
tomadas de sono e adormeceram. E aqui eu abro um parênteses, eu quero que você entenda, foram todos foram tomados, os prudentes e os imprudentes, né? Foram tomados de sono. O que é isso? É o ponto da paz. Em paz a gente relaxa, né? Está tudo bem, não tem perigo nenhum, está tudo tranquilo. Alguns relaxam tanto que são levados, né, como no ritmo de pagode, né? Deixa a vida me levar, quando vai vendo já foi para o inferno. A vida passou, que ele não fez escolha nenhuma, se deixou levar. Mas mesmo a igreja, às vezes em tempo de paz, esquece, ou melhor, em momentos de paz, esquece que está vivendo tempos de guerra, porque a guerra não encerra, irmão. Desculpe se você achou que você veria o fim, né, da guerra, e eu estou falando de guerra aqui, entre o reino da luz e o reino das trevas, entre a obra de Deus e a obra do inimigo. Essa guerra, meu irmão, nós não vamos ver esse final, porque essa guerra, nós vamos ser arrebatados aqui, nós não estaremos aqui, aleluia? Aleluia! Glórias a Deus, mas é necessário que eu e você estejamos, no mínimo, vigilantes. Sabe quando você está naquele sono, mas é só aquele soninho, você está dando aquela relaxadinha, mas você está atento, opa, ouviu um sinal, ouviu alguma coisa, e você vai ver que um grande grito, né? Que vai dizer aqui, ó, então se levantaram todas, ó, ele está dando noivo, foram dormir, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Aquelas que estiverem atentos, aqueles que estiverem atentos, ouvirão a grande trombeta, despertarão da sua inércia, e naquele momento terão as suas lamparinas acesas com azeite colhido ao longo de uma vida cristã, ao longo de um relacionamento com Deus, que não foi limitado àquele dia da festa, que não foi limitado àquele momento, mas foi algo conquistado, é o que a gente chamaria de santificação. Nós fomos separados e nós tomamos posse dessa separação. Nós não agimos mais como o mundo age, nós estamos sendo alertados. Nossa, como tem sido pregado, e louvado seja Deus, porque essa igreja tem pregado: o Senhor está voltando. Você não poderá dizer: mas eu não sabia, mas agora, mas eu queria fazer, eu queria realizar, eu ainda estava pensando. Nada disso importa, nada disso importa. Nós devemos entender, e algo tremendo foi falado aqui pelo evangelista: nós temos que ter sonhos, e o Senhor nos dá sonhos. A gente tem até a história de José para lembrar disso. E algo tremendo é você ver que o sonho de José, quem deu foi o próprio Deus. Essa semana, uma amiga, ela estava para começou até um novo negóciozinho, e em dado momento ela comprou todos os equipamentos, comprou tudo que precisava, e aí na véspera veio uma notícia que ela, ai meu Deus, não vou conseguir abrir. Aí a perguntinha era do Evangelho. Aí a perguntinha clássica eu tenho que fazer: antes de comprar, antes dos planos, você perguntou para Deus? Aí ela olhou para mim assim: não. Eu falei: pois é. Então, mas Deus é maravilhoso, é misericordioso e cheio de graça. Ainda dá tempo. Dobra o joelho e clama ao Senhor por misericórdia, porque o que você merecia é isso, que os seus planos não estavam no altar do Senhor. Por que, né, que acontece isso? Porque os seus planos não são mais seus. Os seus planos e os meus planos têm de ser os planos do Senhor, porque se eu não vivo mais eu, quem vive é Ele, o plano é dele. Amém? E aí, como disse, que Deus é maravilhoso, que Deus é esse? No dia seguinte, aquela notícia que ela tinha tido se desfez toda. E é interessante que era que eu olhei para Rafaelzinho aqui, lembrei, coisa de quartel.
E ela ficou apavorada porque o marido recebeu uma orientação, tipo, ó, agora já era, já deu a ordem, agora vai ser isso. Ela falou, não vai ter jeito. Eu falei, ó, tem alguém acima, tem alguém acima. Aí no dia seguinte veio outra ordem, ela falou, nunca vi isso. Eu falei, eu já vi, isso se chama milagre. Isso se chama milagre. Mas é necessário que você entenda, Deus não é um gênio da lâmpada que você espera e Ele realiza os seus pedidos, porque o que o Senhor espera nessa vida não é que você tenha um carrão, não é que você tenha uma mansão, não é que você seja a pessoa mais rica desse mundo. O Senhor quer que você alcance o maior número de pessoas para dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele há salvação. O Senhor Jesus quer que você seja igreja, o Senhor Jesus quer que você seja varão de guerra, varoa valorosa de guerra. Ele não nos chamou para ficarmos no conforto dos nossos lares, ainda que por misericórdia e graça Ele nos permita. Mas nós não podemos esquecer quem somos, para que fomos chamados, porque senão é como se adormecêssemos e deixássemos o azeite que outrora nos enchia, esvaziar, se desperdiçar. E na hora necessária, a hora está chegando, irmãos. Nunca antes na história uma geração esteve tão próxima disso. E aí, eu já ouvi, né, e a gente repete só para... mas já tem 2000 anos que fala para voltar. Pois é. Mas eu acredito que muitos aqui, estupefato, assim, abobado, quando no início dessa pandemia, teve uma sequência de imagens que foi mostrada nas TVs, que eu nunca imaginei ver. Quando mostrou Paris, mostrou Cristo Redentor, mostrou o centro de Nova York, mostrou os grandes centros do mundo, todos vazios, desertos, largados, por conta de uma ordem que rodou o mundo. E ali eu falei, isso aí foi um ensaio. Esse foi o ensaio do anticristo. Porque até aqui, irmãos, digo para vocês, nem ficção, você pode procurar, nenhuma ficção conseguia vislumbrar um governo global, não conseguia imaginar como era um domínio global, não se conseguia, era quase inimaginável, era impossível. E de repente agora nós vimos. Como eu disse, essa é a primeira pandemia realmente que teve no mundo todo, em todos os cantinhos, em todos os países, em todos os pontozinhos. Antes tiveram grandes, morreram muitos, amém? Mas em pontos específicos. Teve na Europa e teve nas Américas, teve na África e teve na Ásia. É a primeira vez que você vê algo assim. Igreja, acorda. Quando você vê esse grito aqui, muitos vão dizer, e uma das interpretações que você pode ter disso, que são realmente ali o início mesmo da grande tribulação. Eu já vi que vai falar, né, do céu caindo realmente, do sol não tendo mais sua luz, a lua não tendo mais sua luz, o mundo em trevas realmente, né, a meia-noite que aqui fala. E aí esse zum, esse burburinho, essa coisa que vai ser apavorante, vai ser o grande grito para a igreja. Para uns vai ser um grito apavorante mesmo, assustador. Você já conseguiu pensar? Porque o Senhor Jesus é a nossa âncora, o Senhor Jesus é a nossa esperança que não morre jamais. Agora você consegue imaginar um mundo sem esperança, sem visão, sem ter como realmente se agarrar a algo? É apavorante. Já caminhando para o final, convido você a abrir comigo
Em Lucas, capítulo 21, nós vamos ler os versículos 34, 35 e 36. Como eu costumo dizer, né, independente de tudo que eu disse, eu clamo que você pelo menos deixe esse pedacinho marcado, que você realmente venha a lembrar que o que o Senhor espera de mim e de você, que nós sejamos uma igreja vigilante, que nós sejamos uma igreja prudente, que nós sejamos uma igreja prevenida. Amém? Lucas 21, versículo 34 vai dizer: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia. Você quer escapar do mal que há por vir? Esteja atento, acautelai-vos, vigiai. Não perca tempo com as preocupações deste mundo. Esteja atento. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu completo acesso ao Pai, e Ele ainda disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Que eu e você possamos guardar no nosso coração essa certeza, que hoje nós tenhamos sido alimentados da palavra, do amor, do carinho de Deus, porque isso é amor, que quem avisa, amigo é. Já ouviram isso? Quem avisa, amigo é, e amigo maior do que esse você não vai encontrar. Amém? Convido o pastor Reinaldo e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.